A resiliência é quando você consegue se reestruturar depois de uma situação que afetou você. Então, por exemplo, vamos supor que você está tentando estudar, mas aí começam os seus parentes a fazer barulho, ligam a TV alta, você fica irritado, irritada, mas você continua estudando, você aumenta o volume na aula e continua estudando como se nada houvesse. Isso é resiliência, porque você foi afetada, você se irritou, mas você conseguiu continuar ali no que você estava fazendo. Isso aconteceu comigo já. Eu estava estudando na casa de um parente e começaram a reclamar, ligar a TV, e aí eu só foquei a minha atenção na aula. Terminei a aula, fiz minhas anotações, deu tudo certo. E eu estava estudando matemática. Matemática é horrível para mim, gente, mas eu consegui, graças a Deus. Então, assim, a resiliência é você realmente. Não é você não sentir as emoções, mas é você conseguir sentir e passar por aquilo ali. Eu vou dar um exemplo de uma outra situação. Tem outra coisa também que eu quero falar aqui nesse vídeo. Sobre a resiliência, você pode ser resiliente tanto com coisas que você gosta, quanto com coisas que você não gosta. Por exemplo, eu dei um exemplo da matemática, que é uma coisa que eu não suporto, e eu consegui ali ser extremamente resiliente na situação que eu estava vivendo, certo? Certo. Agora, você também pode ser resiliente numa situação que você gosta. Eu vou dar um exemplo de uma situação. Estava eu no curso de teatro, que é um curso que eu amo fazer, assim, todos os anos que eu posso eu faço. E aí, eu ia entrar em cena com meu colega no curso ali. De repente, gente, eu levei um tombo, eu caí para trás, porque eu ia pisar no chão, só que era um degrau, e eu não vi o degrau. Então, assim, imagina, caí para trás, meu óculos voou, que agora eu não tô de óculos, mas eu uso óculos, meu óculos voou, e também machuquei meu cotovelo. Lembrei disso, machuquei meu cotovelo, aqui a pele toda assim desse cotovelo aqui saiu, ficou vermelho, horrível. Mas assim, o que eu fiz? Eu poderia ter parado a aula ali e ido para casa. Poderia. Mas ao invés disso, eu expliquei a minha situação para o professor. Falei, olha só, fiquei assustada porque eu não machuquei tanto, sabe? O cotovelo. Porém, o que me deixou assustada foi o tombo. Porque quando você cai, principalmente quando você cai para trás, né? Isso assusta, porque eu caí de repente. Mas assim, o que eu fiz? Expliquei a minha situação para ele, fui no banheiro, bebi uma água, respirei fundo, voltei, fiz a cena normalmente como se nada tivesse acontecido. Foi a melhor cena da sala naquele dia, né? Porque no final o professor ele sempre relembrava todas as cenas e daí ele falava qual tinha sido melhor, qual que precisava melhorar. E nesse dia foi a melhor cena. Imagina se eu tivesse desistido e ido para casa. Eu poderia fazer isso, sim, porque eu levei o tombo. Mas eu preferi continuar a aula, foi uma das melhores aulas que eu já tive. Então, assim, gente, a resiliência é basicamente isso, você continuar apesar de, você continuar mesmo se sentindo mal, mesmo você não estando muito bem, mesmo você tendo caído, é o ato de você continuar, sabe? Claro que vão ter momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir ser resiliente, tá? A resiliência, gente, ela não é algo linear, tá? A resiliência não é uma linha reta que você vai seguindo eternamente. Não. A resiliência é a sua capacidade de retomada. Eu vou dar um exemplo mais claro, só para você entender. Você está estudando para uma prova que ela vai ser no final do ano e você começou a estudar para ela em janeiro. Você está se preparando cedo para você ir bem nessa prova. O que é ser resiliente? É aquela pessoa que não deixa de estudar nenhum dia? Não. É aquela pessoa que, apesar dela ter deixado de estudar um dia ou dois ali na semana, ela sempre volta a estudar. Por isso que é uma curva, não é uma linha reta, sabe? Então, assim, é a nossa capacidade, como eu falei, de retomada, de retomar algo que a gente parou de fazer por alguma razão. E também não é parar de fazer e ficar parado. Não, resiliência não é inércia, é você retomar sempre aquilo que você está fazendo. E como é que a gente pode fazer isso? Uma das técnicas assim que eu gosto muito é a gente sempre
se lembrar do porquê que a gente começou aquilo. Então, por exemplo, vou voltar no exemplo da prova. Por que você começou a estudar para essa prova em janeiro? Lá em janeiro você tinha um objetivo, mas aí chegamos em agosto. Opa, muita coisa aconteceu na sua vida e muita coisa mudou com certeza. Mas, assim, será que o seu objetivo mudou? Será que aquela prova que você estava se preparando em janeiro ainda é o seu objetivo? Você tem que se lembrar do porquê que você está fazendo ela. Qual que é a razão? Qual que vai ser o fim disso? Por que eu preciso sentar e estudar todos os dias para essa prova que está tão longe? Qual que é o objetivo? É um trabalho melhor. É uma prova que vai me ajudar no inglês, é uma prova que vai me dar uma melhor condição de vida. Qual que é o objetivo dela? Essa prova é o Enem, sabe? Eu quero passar numa faculdade pública. Eu gosto também de pegar um papel, um post-it, e colocar assim no mural, bem em frente, assim, onde eu estudo, onde eu faço as coisas. Porque isso nos ajuda a lembrar, porque a gente esquece mesmo, a gente vai vivendo, tem os imprevistos, sabe? Tem a nossa própria mente que vai mudando, então muita coisa vai acontecendo e a gente vai aos pouquinhos esquecendo dos nossos objetivos. Mas a ideia desse canal é que a gente não esqueça. Então, pega um papel, coloca assim bem na sua frente para você visualizar, escreve. O ideal é que o seu objetivo seja o mais específico possível, para que você consiga visualizar todo santo dia e para que você consiga se lembrar dele todos os dias e não esquecer. Eu vou te dar aqui também um outro exemplo de resiliência. Vamos supor que você está indo para o trabalho. Só que, o que aconteceu nesse dia? Você não carregou o seu celular, aí a bateria acabou. Mas, apesar disso, você continuou indo para o trabalho. Você foi tomar banho, mas acabou a água da sua casa. Mas você continuou o seu dia normalmente. Você foi tomar um café e você come aquele pão tostado com manteiga. A torradeira parou de funcionar. Você pegou uma fruta, comeu, continuou o seu dia e você chegou no trabalho. Em trânsito, né? Para piorar a sua situação, no seu trabalho, seu chefe te deu uma bela de uma bronca. Você chegou 20 minutos atrasado, né? Também porque teve tantos imprevistos no meio do caminho. Mas qual que foi o ponto aí nessa situação que eu trouxe? Você não se deixou afetar tanto pelas situações que aconteceram ao seu redor, ao ponto de você explodir. E aí você conseguiu continuar vivendo o seu dia, sabe? Uma outra coisa que eu gosto de fazer muito quando o dia tá assim, bem ruim, é usar a técnica do ainda bem que. Por quê? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E nos nossos dias vão ter dias que vão ser péssimos, vão ter dias que serão muito bons. Mas sempre tem um lado muito ruim e o ainda bem que. Por exemplo, vamos supor que você está indo viajar e aí acabou a gasolina do carro. E o pneu furou. Mas assim, como é que você vai usar o ainda bem que nessa situação? Tá bem ruim, né? Para piorar, fechou o tempo. Não tá chovendo, mas fechou o tempo. Então, ainda bem que foi um pneu só que furou. Ainda bem que eu tenho um celular, aqui tem sinal e eu consigo chamar ajuda. Ainda bem que eu tenho um carro, sabe? Coisas assim, pequenas coisas, ajudam a situação a ser mais fluida. Porque quando a gente fica só reclamando o tempo todo da vida, porque você também pode reagir da seguinte forma: ai que droga, tudo tá dando errado. Ai que droga, o pneu furou, não vou conseguir ajeitar isso. Ai que droga, o tempo tá fechado. Sabe? Esse ai que droga, eu acho que é o que piora tudo. Porque quanto mais você reclama de uma situação, percebe que mais ela dura, mais ela demora para se resolver. Porque você reclama, o universo entende, então ele vai mandar mais daquilo que você fala. Então você precisa aprender o poder das palavras. As palavras, elas conseguem moldar a sua realidade. Por isso que você fala muito de manifestação aqui na internet. Tem vídeos de pessoas que é só manifestação. Basicamente é você manifestar coisas boas para sua vida. Tem afirmações positivas que você pode ouvir para reprogramar um pouco a sua mente. Para você não ter
tantos pensamentos negativos a seu respeito, porque nós temos, infelizmente, muitos pensamentos negativos a nosso respeito. Então, assim, precisamos sempre procurar o ainda bem que nas nossas vidas, porque sempre tem. Sempre tem. E digo mais uma coisa, a gente sempre acha que a gente está na pior situação do mundo. Mas sempre vai ter alguém que vai estar pior do que você. Sempre. Isso é só você olhar, por exemplo, o Jornal Nacional. Nas notícias sempre terão pessoas que perderam tudo, perderam casa, perderam tudo. E você tá aí, você tem um teto, entende? Você tem uma família que te ama, você tem um trabalho. Mesmo que você não tenha um trabalho, você tem teto, então ainda bem que você tem teto, sabe? Então, assim, nós precisamos olhar mais pro ainda bem que e menos pro ai que droga, sabe? Então, como sermos mais resilientes? Nós precisamos olhar mais para a forma como reagimos aos eventos ao nosso redor. Porque o nosso dia ele é ditado pela forma como nós reagimos. Porque se a gente acorda, a gente já vai pegar no celular, já vai olhar o Instagram, é óbvio que o nosso dia vai ser péssimo. Mas se a gente acordar, fazer o que a gente tem para fazer na nossa lista de tarefas, se a gente, sabe, tomar o nosso café da manhã com calma, falar com os nossos familiares, fazer aquilo que tem que ser feito, o nosso dia vai ser muito melhor. Então, assim, nós precisamos sempre estar atentos a como eu vou reagir hoje. Normalmente, nós nos perguntamos muito o que eu tenho que fazer hoje, né? E aí vem a ansiedade. A ansiedade, ela é a antecipação do futuro. É quando a gente fica antecipando e pressupondo o futuro que ainda não aconteceu e nem sabemos se algum dia pode vir a acontecer. Então, assim, ao invés de a gente ficar ansioso, né, e se preocupar, o que eu tenho para fazer hoje, eu tenho muita coisa, a gente faz a nossa listinha de tarefas e ao invés de se perguntar o que eu tenho para fazer hoje, quando a gente acordar, a gente precisa se perguntar como que eu quero reagir hoje. Se acontecer alguma coisa de ruim, eu vou explodir? Não, eu vou respirar fundo e eu vou continuar meu dia. Porque eu quero melhorar a minha habilidade de ser mais resiliente. Então é isso que eu vou fazer. A resiliência, ela vem com o tempo, ela é um processo. Mas a resiliência, ela é necessária para todos nós. Independentemente de quem você seja, aonde você trabalhe, como que é a sua vida, a sua rotina, é necessário que você seja resiliente para que você tenha uma qualidade de vida melhor. E para que você treine somente o seu cérebro a pensar mais positivamente. Bom, gente, esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, deixe o seu like, comenta aqui embaixo ideias para os próximos vídeos, o que vocês querem que eu fale aqui no canal. Comenta aqui se eu te ajudei de alguma forma, como que eu te ajudei, porque eu amo ler os comentários de vocês. Os comentários de vocês aqui são combustível para eu continuar aqui no canal. Claro, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para todo mundo. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.